programa Quarta Dimensão está na telinha da redetvm.com.br. A maior e melhor cobertura local. Na sua primeira página, a Bíblia diz que criou grandes animais e seres viventes. E logo em seguida, manifestou a satisfação divina pela obra. Viu Deus que aquilo era bom. Está escrito lá. É o registro que aparece em Gênesis 1, verso 21. Nesta altura, eu escutei pregador colocando reparos no que considerava obscuro e de difícil entendimento. Vejam só. O sujeito questionava que Jeová considerasse bom o surgimento de feras predadoras e ferozes. Até aí dá para engolir. Foi quando o dito caboclinho, numa reação incompreensível, inspirado não sei por quem, deitou falação que eu considero inaceitável. As feras no Éden eram todas mansinhas e inofensivas. O pecado de Adão e Eva, porém, contaminou os bichos do mato e eles se tornaram predadores. A prevenção que esta gente manifesta contra a evolução é algo chocante, imune ao ridículo. Imaginem quantos milênios será preciso para que esta gente entenda que o poder de Pilatos para crucificar Jesus foi presente do próprio Deus. Vejam lá em João 19, verso 11. Pilatos recebeu de presente o cargo de governador da Judéia, de Jeová, e crucificou Jesus usando este poder. Luiz Carlos Zubes se encontra na boleia, e a mágica é completada pelo Fernando e pelo Everton. Com eles na técnica temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: pistas falsas confundem. Certa ocasião, meu sogro me procurou logo que retornei do trabalho. Eufórico, ele embaralhava palavras com pressa de revelar o que considerava astuciosa maneira de resolver problema familiar. O chuveiro deixou de ser problema. Ele me disse, todo eufórico. Tomei banho sem a costumeira queda do fusível. O arame mais grosso que coloquei suportou o calor da resistência. De agora em diante não ocorrerão aborrecidos sobressaltos. Foi difícil, meus amigos, conscientizar alguém inexperiente de que o fusível tinha que ser fraco para que a corrente se desligasse antes de causar estragos. Naqueles tempos ainda não usávamos lá em casa disjuntores. O ligamento de estanho derretia e a corrente desligava. Pela ótica do meu sogro, arame grosso resolvera o problema. Ninguém se surpreenda pela inexperiência, pois todos nós somos aprendizes. Até cientistas têm sido flagrados adotando gatos por lebres. Mesmo especialistas, algumas vezes pagam um mico em matéria simples.
O incomparável historiador Gibbon defendeu tese de que o cristianismo crescia enquanto o Império Romano declinava. Ele declarou que o cristianismo ajudou a destruir Roma. O fato de ninguém mais posteriormente defender esta mesma ideia prova o equívoco do estudioso. Mesmo claramente expostas como errôneas, porém, muitas teorias esdrúxulas resistem ao definitivo extermínio. Nos Estados Unidos, o slogan de que o vencedor do Maine sempre se elegeria presidente sobreviveu por tempo mais do que o explicável. Estatísticas manejadas aleatoriamente fabricam distorções. À medida que a população se expande e também a produção de bens, os dados se tornam cada vez mais complexos. Alguém já disse, maliciosamente, de forma tendenciosa, vejam só, cresce o número de estudantes em universidades na mesma proporção do internamento de doentes mentais. Análise equivocada, de repente, aponta o ensino superior como causa de desajustes mentais. Os dados estatísticos não mentem, argumentam estudiosos apressadinhos. Alguns pares de resultados são suficientes para sugerir correlação. O manipulador de estatísticas prova, entre aspas, que o ingresso em universidade causa doenças mentais. Para o ouvinte desprevenido, a simples coincidência em casos isolados configura uma tendência global. A realidade dos fatos, porém, desmente a dedução sem pé nem cabeça. A experiência do cotidiano destrói a fantasia. Os cientistas dizem que a maioria dos acontecimentos tem causas múltiplas que possibilitam estudo em forma de aglomerado. Movimentos paralelos fornecem indícios, mas para cada indício correto, surgem dúzias de indícios menos confiáveis. Os cientistas se obrigam a estender pesquisas até descoberta de provas indiscutíveis, porque a ciência não admite coisas duvidosas. Antes das conclusões, será necessário investigar se todos os fatores foram devidamente apreciados. Os políticos em épocas de eleições e alguns pregadores em todas as épocas costumam torcer os fatos. Os primeiros para ganhar votos, os segundos para incentivar proselitismo. Dia desses escutei alguém interrogando o líder religioso através de uma rede de televisão, vejam só. Qual será o procedimento correto? Foi a pergunta do telespectador. Entregar esmola ao pobre com fome ou direcionar valores para os cofres da igreja? O doutrinador foi rápido no gatilho. A igreja deve ser a primeira contemplada, respondeu ele, porque a igreja salva almas. É melhor fome eventual de alguém do que milhares sofrendo o fogo do inferno. A frase revelava a intenção de sensibilizar o telespectador para as consequências da entrega equivocada do seu donativo.
O slogan Salvar Almas serve de arrastão para contribuintes hesitantes, ainda suscetíveis ao discurso cobiçoso de arrecadadores treinados. O doutrinador foi longe, passando pelo Antigo Testamento, pelos Evangelhos e terminando na Epístola aos Coríntios. Neste ponto ele extrapolou. Quem examina os capítulos 8 e 9 da segunda Epístola aos Coríntios, percebe que Paulo fazia campanha em favor dos pobres. O que muito colheu não teve demais, escreveu Paulo. O que pouco colheu não teve falta. 2 Coríntios 8, versículo 15. O texto conclama aqueles com depósitos repletos a descarregar parte da boa colheita em favor dos que não alcançaram idêntica bênção. Os conselhos de Paulo apontam a partilha como a grande alegria do cristão. E o apóstolo Paulo conclui, esclarecendo os seus propósitos. Nesta ocasião, o que tendes em demasia compensará o que eles têm de menos. No futuro, quando eles possuírem demais, os socorristas de hoje serão beneficiados e todos terão segurança. 2 Coríntios 8, versículo 14. Estas palavras não podem ser aceitas como recomendação de encher cofres de igrejas, como este adorador de ofertas divulga. Tal pressuposto é argumento de alguém torcendo a verdade, cobiçoso de contribuições falsamente destinadas a salvar almas. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Zub, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, Zub. E ninguém deixe de visualizar o YouTube, onde 144 palestras se encontram à disposição dia e noite. Dentre estas 144 palestras, corre na frente aquela que se intitula Jesus ordenou trabalho no sábado. Certamente pelo conteúdo rico de esclarecimentos. Apelamos para que também você colabore conosco nesta cruzada de divulgação dos evangelhos, sem algemas. Pergunta importante está sendo respondida nesta minha palestra. Por que Jesus, com toda a sua pureza ética, ordenou que alguém violasse o descanso no sábado? Em seguida, o nosso tema de hoje, pistas falsas confundem. Tentando impedir cruzada humanitária de Paulo, o pretensioso salvador de almas se tornou exemplo de amor ao dinheiro. Este pregador prova o que Jesus afirmou a seu respeito. Quando o cego se torna guia de cegos, ambos cairão no barranco. Mateus 15, versículo 14, palavras de Jesus. O sujeito que se intitula Salvador de almas e tenta modificar o espírito das Escrituras em proveito pessoal, não passa de exemplo às avessas.
É a razão que o mestre o tenha chamado cego. Ele não enxergava nada. Ele vem usando o falso argumento contrário ao texto do Evangelho. Esse capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios recomenda partilha. E tudo fica ainda mais claro quando Paulo afirma: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9, versículo 9. Não existe o menor vestígio de favorecimento a entidades religiosas. Ademais, Paulo, que enfrentou dificuldades sem patrocinadores, cortou pela raiz a chance de o tornarem patrono de arrecadações. Atentem para o que Paulo escreveu: a ninguém pedi prata nem ouro, estas minhas mãos me sustentaram, a mim e aos meus companheiros. Atos 20, versículos 33 e 34. Paulo não se limitava ao desapego diante de mordomias. Ele ainda utilizava recursos próprios para ajudar os companheiros. Em vez de receber dízimos, ele ainda gastava o dinheiro próprio. Em 1 Coríntios 9, versículo 15, Paulo escreveu que preferia morrer a embolsar valores pela difusão do Evangelho. Curiosamente, em toda a minha vida, meus amigos, jamais escutei pregador focalizando 1 Coríntios 9, 15. Essas palavras de Paulo foram esquecidas. Vocês já imaginaram viver viajando no primeiro século, sem avião nem automóvel, a pezinho ou em cima de um cavalo? Não era nada fácil. O apóstolo Paulo fabricava tendas para o exército e tinha rendimento garantido aonde chegasse. Depois de todas as explicações, ficou evidente que a sementeira realmente priorizava os pobres. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da justiça. 2 Coríntios 9, versículo 10. Conhecendo o caráter do apóstolo Paulo, eu aceito sua promessa inteiramente, nos moldes de humanitário socorro para os pobres. A coleta nada tinha com sustentação de pregadores ou de igrejas. Paulo sempre foi taxativo neste particular, como já expliquei, baseado nas suas reações e nas suas palavras. Ninguém se iluda com depoimentos patéticos, porque muita coisa que parece acontecer não acontece. Vou contar historiazinha e vocês entenderão como são enganadoras algumas miragens que impressionam a nossa imaginação. Certa mulher telefonou para a delegacia e disse que ela estava falando com uma amiga ao telefone. De repente a ligação caiu e chegaram ruídos de pessoa ofegante. É quase certo que a Judite teve ataque cardíaco, explicou a mulher aflita, repassando suas preocupações ao delegado. Socorrista correu ao domicílio, bateu de novo e não obteve resposta. De repente percebeu pela janela mulher deitada no chão, ao lado do telefone. Opa! O caso é grave, foi o pensamento do policial. Ele pensou duas vezes, porém,
antes de arrombar a sólida porta, avaliando o enorme prejuízo que eventual destruição daquela porta causaria. Resolveu insistir mais um pouco, batendo na porta vigorosamente outra vez. Para sua surpresa, a suposta vítima levantou de onde estava e veio ela mesma atender o policial. Explicação do caso. Judita estava muito cansada e dormiu, embalada pelo bate-papo com a amiga. Deslizou para o chão, onde ficou entregue a profundo e gostoso descanso. Se o policial fosse do tipo apressadinho, movido a indícios, teria estraçalhado aquela porta. Definitivamente, meus amigos, precisamos nos precaver de explosivos, golpes da imaginação, porque pistas falsas enganam, como diz o nosso tema. Cautela e atenção aos mínimos detalhes são valiosas recomendações para desmistificar enganadores. Se este pregador interesseiro fosse questionado, ele não teria colocado o socorro aos pobres em segundo plano. Quem expressa a ideia deste tipo desconhece o espírito das Escrituras. Assistência aos necessitados deve ser ponto forte. Qual será o proveito se alguém disser que tem fé, mas não produzir obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Alguém carecido de roupas e com fome o procura. Você diz: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Tiago 2, versículos 15 e 16. Seus votos em favor daquele pedinte foram expressos em belos termos, mas inegavelmente faltou o essencial: encher o bucho dele. Essas bonitas palavras serão mais importantes que a entrega de alimento e agasalho? A interrogação não é nossa, meus amigos. Ela nos foi endereçada pelo apóstolo Tiago. Tiago completou os termos ainda dizendo: a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu pelas obras te mostrarei minha fé. Está lá em Tiago 2, versículos 17 a 18. E isso nos fornece respaldo para proclamar: fora da caridade não há salvação. E não é só matar a fome e a sede que se encontra neste preceito de vida eterna. E aqui, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Anjo de Apocalipse voando baixo esclareceu o profeta João. A besta que viste era, mas deixou de ser. Ela vai subir do abismo e será destruída. Os habitantes da terra se espantarão de ver a besta que era e não é mais, e ela retornará. Apocalipse 17, versículo 8. Vejam que a besta, ao emergir do abismo, perdeu malignidade. Ninguém confunda essas entidades reais e verdadeiras com os chifrudos imaginados pelos teólogos. Estas bestas que são reais
terão chances e serão redimidas pelo Cristo, como todos nós, porque são nossas irmãs. É gente nossa. O mal é passageiro. O bem, este é eterno, esse não muda nunca. Quando entendemos que alguém era besta e deixou de ser besta, se define a força transformadora do aprendizado. Para isso, é o tempo que Deus nos concede através das vidas sucessivas. Podemos cair nas ciladas dos abismos da ignorância e até sermos identificados como a besta. Mas a escravidão terminará em breve tempo. O homem mais perverso do mundo será líder das trevas, mas o seu estandarte logo será colocado nos ombros de outro, ainda mais perverso do que ele. Todos nós aprendemos no Apocalipse, então, que a besta é mutante. A besta era e já não é mais. Qualquer um de nós poderá ter sido besta ou ainda continua sendo besta, mas isso é coisa para algum tempo e não para a eternidade. A besta era e já não é mais, como diz o profeta. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema. Pistas falsas confundem. Caridade envolve o espírito solidário que alcança todos os seres vivos. Ricos, pobres, vertebrados e invertebrados, aves e feras, todos são carentes. Todos merecem solidariedade. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior dentre eles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Movidos pela fé, multidões se congregam nos templos, onde sacerdotes exercem proselitismo escancarado. Tais figurinhas insinuam evidências de que a salvação da alma é subproduto de disciplina religiosa. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Repetem eles numa tentativa de vincular virtudes cristãs com fidelidade congregacional. Mais adiante, a intensidade das ofertas se acomoda no trono das prioridades e os objetivos se tornam bastante claros. Se os templos fossem alicerces da fé, como dizem eles, ninguém conseguiria crer sem a assistência de seus sacerdotes. E aqui está o mistério. As recomendações tendenciosas se multiplicam. Se a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, e a fé fosse subproduto das igrejas, os devotos deveriam salvação aos templos, e não a Deus. E as pistas falsas se acumulam no horizonte. Por isso, os esfomeados e carentes perderam prioridade para os cofres das religiões, segundo o decreto deste zeloso tesoureiro que nós focalizamos. Getúlio nos informa o Crispim dos Anjos, com o rosto afogueado. Sabe que o gajo está certo? Veja que ele se apoia na Bíblia. Tudo o que ele disse forma sentido. A fé é o cimento da devoção e a devoção só é aprimorada nas igrejas. Ninguém fugirá aos necessários vínculos com o reino de Deus. Sem fé, será impossível agradar a Deus, remata o Crispim pensativo.
Quando o Crispim acabou de falar, eu lhe perguntei: meu caro Crispim, você está lembrado do nome do tema de hoje? Sim, Getúlio, o tema é Pistas Falsas Confundem. Exatamente, caríssimo Crispim. Tudo que foi dito por este pregador da televisão se encontra na categoria de pistas falsas. Se vivêssemos nos tempos de Davi e Salomão, eu me obrigaria a concordar com ele. O templo e a religião eram centros de tudo naquela época. O salmista diz com entusiasmo e fé: prefiro descansar à porta da casa do meu Deus. Salmo 84, verso 10. Nós, entretanto, Crispim, nem estamos vivendo nos tempos de Davi e Salomão, nem preceitos antigos guardaram validade. Jesus é o nosso Cristo planetário e o Evangelho é nosso roteiro. Pistas falsas não podem travar a caminhada ascensional dos filhos do Sermão da Montanha. Senhor, disse a mulher samaritana para Jesus, nossos pais adoravam neste monte, o Monte Garizim. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus lhe respondeu: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem no templo de Jerusalém adorareis ao Pai. Já é chegada a hora quando os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. E são estes que o Pai prefere. João 4, versículos 19 a 23. Palavras de Jesus. Perceba, caríssimo Crispim, a revelação do Cristo. Nem no Monte Garizim, nem mesmo no Templo de Jerusalém, que foi apontado como casa de meu Deus pelo salmista. Jesus mudou este aspecto da Bíblia. Para ele, o salmista, no seu tempo, existiam liturgias especiais em lugares especiais. Com Jesus, porém, nos tempos novos dos evangelhos, a coisa tem sido outra. Jesus foi perentório e sem rodeios. Jerusalém e o Monte Garizim haviam sido substituídos pelas novas práticas da hora chegada. Adoração agora é coisa íntima, no recôndito das almas. E quando orardes, não seja como aqueles que gostam de orar de pé nas igrejas para serem vistos. Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículos 5 e 6, palavras de Jesus. Cada ciclo surge com características mais descomplicadas e mais definidas. Os profetas e a lei vigoraram até João Batista. Desde este tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Lucas 16, versículo 16. Dá para perceber a diferença doutrinária entre Jesus e os antigos. Deus é espírito e importa que seja adorado em espírito e verdade. Não serão cerimônias, hinos, danças contorcionistas, fórmulas litúrgicas e exóticos paramentos que modificarão a realidade. Nosso contato com o divino é coisa íntima, é algo espiritual. O investimento do cristão é aqui, nas baixadas humanas, onde as pessoas vivem e são provadas. O Evangelho é claro. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém este mesmo desgostar de seu irmão, não passa de mentiroso, pois quem não ama o irmão que enxerga,
de maneira nenhuma ama o Deus invisível. 1 João 4, versículo 20. Usaremos o mesmo argumento do Evangelho, modificando ligeiramente as palavras. Será mais legítimo entregar ofertas a Deus, que não precisa delas, e sonegá-las ao necessitado que tem fome. Este pregador diz que o primeiro dinheiro pertence a Deus. Será que o Pai das alturas partilha idêntica opinião? Jesus não partilhava. Eu, de maneira alguma, partilho. E aqui, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voando rápido como bólido. E nunca esqueçam sexta-feira. É o nosso dia de encontro. Agora, a partir das 16 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algemas. Para a próxima sexta-feira, já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, pistas falsas confundem. Nós, acompanhando Paulo, aconselhamos, acima de tudo, como prioridade, o seu donativo deve ser entregue ao necessitado. O Senhor entregou o seu Filho dileto para resgatar a dívida da raça. Não fosse o sacrifício de Jesus, e a terra explodiria pelo crescimento da maldade. O amor divino jamais esteve em vitrinas para venda, meu amigo. Será que o Altíssimo ficaria feliz vendo alguém defraudando a pobreza e engordando os cofres de confraria religiosa? Pistas falsas confundem, amigos. Tudo aquilo que ocorre debaixo do sol merece análise profunda. Algumas são até mesmo divertidas. O jornalista Arthur Brisbane vivia irritado com o teor dos palpites dos redatores turfísticos. Todo bom cavalo tem ossos e coração forte, explicava ele. Eu venceria sempre se examinasse as radiografias dos animais. Para provar a tese, mandou tirar chapas radiográficas dos competidores do páreo principal naquela semana. O peão não conseguiu radiografias, mas temendo demissão, alugou o velho Pangaré e tirou tantas chapas quanto eram os competidores de um mesmo cavalo. Ignorando tratar-se de único animal, Brisbane escolheu com cuidado. Ficou tempo lá estudando cada uma daquelas chapas. Por incrível coincidência, meus amigos, o escolhido por ele foi o vencedor do páreo. Dali para diante, ninguém suportou mais a gabolice do chefe. E o nosso tema fica confirmado. Pistas podem esconder conclusões inexatas. Opa, Getúlio, não avance o sinal. É o enérgico protesto do Crispim dos Anjos. As virtudes de alguém moralmente justo são líquidas e certas. Quem pratica a justiça 100% supera os outros.
na vontade de Deus, na apreciação de Deus. Pois saiba, caríssimo Crispim, que mesmo neste ponto existem controvérsias. A própria Bíblia aconselha, veja o texto que está em nossas mãos. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Eclesiastes 7, versículo 16. Eu li a Lure sobre este assunto, o depoimento de mulher notável. Ela disse: se sentires fraqueza, faça tudo para transformar tua fraqueza em força. Quando recuperares vigor, disfarça o retorno do benefício. Não é prudente alardear estado físico excelente. Discrição deve ser couraça protetora, quando a própria Bíblia impõe limites às virtudes do sábio e do justo. Pessoa que se considera franca e sincera, resvala e de repente se torna cruel. Ela perde a graça de conviver pela excessiva franqueza. Franqueza é virtude. No entanto, olha aí, aqui nesse caso não é. Alguém de esmerada educação se torna falsa. Por quê? Porque quando lhe ocorre, ela quer fornecer um elogio sobre determinada pessoa, não consegue o elogio, a mente não lhe fornece, e de repente ela, para agradar, cria alguma coisa falsa. Outra de conversa franca e sincera se torna conhecida pelo apelido de turrona e desagradável. Quando a pessoa martela sobre uma mesma tecla, se torna desagradável. Viventes extremamente equilibrados terminam indecisos e vacilantes. Defesa sistemática de hábitos de saúde, no que termina? Termina em hipocondria. Lealdade compulsiva fabrica fanáticos, defensores até de causas injustas. Cautela excessiva afasta pessoas tímidas do convívio, até mesmo de parentes e amigos. Humildade sem limites atrairá estelionatários para explorá-lo. Pense nisto com frequência, meu caro Crispim, para evitar aborrecimentos pela queda em extremos. Rompa seus hábitos de vez em quando, evitando a fixação em arestas agudas que poderão machucar você. Não force a barra, nem se julgue herói. Analise o que Jesus disse ao moço rico, e isto é muito importante. Bom é só Deus, foram as palavras de Jesus. Ninguém se valha de indícios para condenar ou absolver o próximo. Pistas falsas confundem. O que é pode deixar de ser, e o que não é acaba sendo. Dionísio Escobar, somente depois de velho, bem velho, tornou conhecimento do que acontecera. Perturbado pelo remorso, o mordomo confessou a autoria de furto acontecido há mais de 30 anos. Cofre fora arrombado na casa de Escobar naquela tarde distante. Série de pistas consideradas indiscutíveis pela polícia incriminou seu filho único. E na ocasião o pai, encolerizado, expulsou o rapaz de casa. Dionísio jamais tivera notícias do filho em todos aqueles anos. O moço desaparecera sem deixar vestígios. Consciente da injustiça, Dionísio, arrependido, contratou detetives para procurar o rapaz.
Por favor, ele disse, traga meu filho de volta. Consciente da injustiça, ele tentou se reabilitar depois de todos aqueles anos. Dispunham apenas de única pista. Nos tempos de escola, o menino Tito Escobar participara de torneios de xadrez e foi apelidado Paredão pelas suas habilidades. O detetive apostou nos torneios mais importantes. Num domingo à tarde, em São Paulo, ele teve a sorte de chegar quando alguém estava recebendo o prêmio. Seguindo um misterioso impulso, mas um impulso irresistível, o detetive aproximou-se e cumprimentou o vencedor do torneio, dizendo-lhe: parabéns, Paredão! Hoje você foi sensacional. Por alguma razão desconhecida, o detetive acertara na mosca. Tito Escobar finalmente fora encontrado. Pai e filho se abraçaram, ambos felizes pelo reencontro, e não se falou mais no assunto. A ocorrência policial, há mais de 30 anos, foi sepultada nas profundezas do esquecimento. O perdão se encontrava de tal forma maduro que nem mesmo foi lembrado. Explicações não se tornaram necessárias. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, nós desejamos uma semana maravilhosa, repleta da graça de Deus, saúde, paz, harmonia, progresso, tudo de bom, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.